Olá, estudantes da segunda série. Nesse vídeo, vamos falar sobre termoquímica, definição, histórico, equações termoquímicas e aplicações. Vamos lá? Vamos falar um pouquinho sobre a poluição térmica. Então, a gente tem alguns tipos de poluição térmica. Um deles é a poluição térmica das águas. Muitas indústrias utilizam a água para fazer o resfriamento das peças. Quando essa água passa nas peças da indústria, ela acaba absorvendo energia, aumentando a sua temperatura. Como ela está com a temperatura elevada, muitas vezes ela é colocada de volta nos lagos, rios e até no oceano com uma temperatura elevada. Essa água, muitas vezes, não tem nenhuma substância química dissolvida nela, nenhum ácido, nenhum outro componente tóxico. É uma água que está em alta temperatura. Esse fato acarreta num problema bem sério para os seres vivos que estão nessa região. O aumento da temperatura vai modificar o coeficiente de solubilidade do oxigênio, por exemplo. Quanto maior a temperatura da água, menos oxigênio fica dissolvido. As moléculas de oxigênio, que é um gás, o gás oxigênio, saem mais fácil da água, então elas vão se desprender com mais facilidade, ficando pouco oxigênio dissolvido nesse ambiente, e aí vai dificultar os processos dos seres vivos que precisam do oxigênio. Outro exemplo de poluição térmica é a poluição térmica atmosférica. Então, a gente tem as indústrias com as suas chaminés que estão aí colocando no ar muitas fumaças que têm substâncias, partículas e também alta temperatura. O conjunto disso tudo causa uma poluição muito prejudicial para todos os seres vivos, inclusive nós, seres humanos, que estamos respirando esse ar aí contaminado de substâncias e partículas. O fato dele estar aquecido vai fazer com que essas partículas se dissipem mais rápido e alcancem mais áreas aí, essa poluição se espalhe com mais rapidez. A termoquímica é a parte da química que estuda as reações que acontecem com a absorção ou liberação de energia. Um exemplo de reação termoquímica é a fotossíntese. A fotossíntese acontece com a absorção de luz, que é uma forma de energia. E aí a gente tem a transformação do CO2 e da água em carboidratos, que vão virar os alimentos das plantas, e a liberação do oxigênio que usamos na respiração. Então, a fotossíntese é um processo que acontece o tempo todo aí com a absorção da energia na forma de luz e é uma reação termoquímica do nosso dia a dia. Outro exemplo de reação termoquímica é a combustão. Então, a combustão ocorre a queima de um combustível, que pode ser papel, madeira, tecido, álcool, gasolina, a presença de um comburente. As reações de combustão que acontecem aqui na Terra, sempre o comburente vai ser o O2, que é o gás oxigênio. Nesse caso, na combustão, há liberação de energia na forma de luz e calor. Outro processo termoquímico é a mudança de estado de agregação das substâncias. Ou seja, quando eu tenho a passagem, a mudança de sólido para líquido, de líquido para gasoso, ou o inverso, do gasoso para o líquido, do líquido para o sólido, eu vou ter absorção de calor na fusão e na vaporização e liberação de calor na liquefação e na solidificação. Temos também as reações bioquímicas que acontecem no nosso organismo, vão produzir a energia que necessitamos para desempenhar nossas funções vitais e o nosso dia a dia. Então, os alimentos fornecem a energia para que as nossas células façam a respiração e seus processos aí de metabolismo e desenvolvimento. Quando a gente tem as nossas reações termoquímicas, a gente pode calcular a variação de energia, chamada então de entalpia. ΔH, variação da entalpia, é igual à entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes. E o valor normalmente é dado em kJ por mol, ou podemos estar trabalhando também com calorias ou quilocalorias. Quando a gente tem as nossas equações termoquímicas, a gente vai ter uma variação de entalpia negativa, a energia vai estar lá do lado dos produtos. Quando temos uma variação de entalpia positiva, a energia vai estar do lado dos reagentes. Na aula de hoje, nós falamos sobre termoquímica, definição, histórico, equações termoquímicas e aplicação. Espero que vocês tenham gostado e até breve.